Agora eu vou receber com muito carinho a Glória Tomás, que veio pela Acrylex, que só manda fera aqui. Oh, obrigada. Você é mais uma das feras que a Acrylex mandou. Obrigada, Que a gente não se via há um tempo, Isso. né, Glória? Já trabalhamos juntas, Já graças a Deus. Alguns programas, sim. Então, hoje o Banco Carretel... Eu vou mostrar, olha, Olá. o que é. E eu falei, pode sentar sem medo, porque ele é em madeira e tem essas 3 estruturas de ferro aqui. Isso eles largam, tem fios enrolados aqui. Desses rapazes que instalam TV a cabo? Sei. E eles costumam vir com o fio assim. E eles descartam em lixeiras e no caso tinha um. Olha que legal. Ele deixou ali, eu falei, não jogue não, eu já tive uma ideia, vou aproveitar. O corpo desse banco você pintou com que tinta? Eu pintei com a tinta fosca para artesanato. Misturei um pouco da cereja com branco para conseguir um tom mais clarinho. Ficou bárbaro. Tá? Então, bem simples. Exagerei aqui na tinta. Precisa lixar algum preparo? Nada, ele já é bem lisinho. Se sentir que tem excessos, né? Pode lixar. Olha, a tinta cobre muito bem, 2 demãos, esperando uma secagem entre elas. É bem simples. Eu faço um lado, viro, depois faço o outro. O outro. Tá. Passo 2 demãos, sempre uma... Finalizo com o verniz acrílico. E eu gosto do fosco, no caso desse trabalho. Mas não deixar de passar o verniz, que sempre protege, né? Verniz acrílico fosco. Exato. Tranquilo, né? O trabalho. Pinta o banco todinho, né? Isso. Sempre na mesma direção a tinta. Então, no caso, passo uma demão, passo uma segunda demão, depois de bem seca essa primeira, e o verniz. E magicamente, como se acontece na TV, nós temos... A cor ficou bem legal. Isso. Né? Eu gosto de achar umas cores diferentes, bem vibrantes. Como eu tinha intenção de fazer branco o estofado, eu falei, então eu posso exagerar na outra, né? Então aqui, olha, você já vem a tinta com as 2 demãos e o verniz acrílico. Tranquilo? Super. Então, esse fica reservadinho por enquanto. Então, nós vamos fazer a parte de cima do estofadinho. Então, eu tenho o risco. Esse diâmetro aqui, conforme o carretel que vocês acharem. Às vezes, você encontra uns maiores, outros menores e assim vai. Bem simples. Só colocar o tecido por cima, passar o lápis e copiar. Deixando sempre uma boa margem de tecido. O papel está na medida exata do diâmetro do banco. Vejam que o tecido é maior para poder fazer o acabamento. Então, vou mostrar. Esse risco faz parte do acervo da Acrylex ou é seu? Eu já coloquei, deixei disponível para quem quiser pegar com vocês depois. Mas... No Facebook do Vida com Arte, então, Isso. né? Ok. Então, eu já tenho aqui, ó, até já começadinho. Essa madeirinha, muitos que trabalham com pintura conhecem, mas para quem não conhece, é um MDF, poderia ser um papelão ou um papel cartão, trabalhado com a cola permanente. Ajuda o tecido a ficar esticadinho, o que facilita muito a pintura. O que eu fiz? Com essas tintas para tecido, principalmente essa, repararam como ficou o mesmo tom? Sim. Essa já é tinta para tecido. Então, eu misturei esta com bastante branco e fui conseguindo os outros tons. Então, o original e mais claro, sempre misturando com branco. O azul e o verde que eu vou usar também. Então, aqui é tinta para tecido. Aqui é a mesma tinta, conforme você foi colocando o branco, você foi tendo essas nuances? Isso. Nossa, que interessante. Porque aí fica o tom sobre tom sem... Bárbaro. Vocês viram com uma única sem cor? problema de... Ó,
Fui misturando e consegui os outros. 3 tons diferentes. Pouco branco, mais branco, muitíssimo branco. Vocês estão vendo aqui, gente? Olha, mais informações, acessem o site da Acrylex, tem um contato na tela, porque ô qualidade boa, viu? Espetacular. Quer dizer, essa cor de tinta com o branco deu origem a esses outros tons, o que ficou muito bacana o trabalho. Se tiver dúvida no fazer, né? Então é só misturar branco, porque até existem as cores, mas a gente às vezes tem dificuldade em achar a base, né? Para que combine corretamente. Que cor que é? Como chama? Esse daqui é o vermelho carmim. Vermelho carmim com branco. Então não confundir, eu fiz com a tinta fosca para artesanato, na madeira, e agora eu vou trabalhar no tecido com a tinta para tecido. Né? Falta uma coisa importantíssima. O óculos, Glória! Ai, facilitou, abriu meu mundo aqui. Então, vou deixar esse para cá. Esses pincéis com as cerdas duras e arredondados são próprios para se trabalhar em tecido. Facilita bem o espalhar a tinta, tá? O que eu fiz aqui? Eu já dei uma demão. Eu vou usar um stencil. Então, quem tem dificuldade, eu não tenho a mão firme, olha, são áreas grandes que com o pincel você trabalha facilmente. E se a sua dificuldade é trabalhar os desenhos menores, use esse artifício do stencil. Eu fiz todo o trabalho com o stencil, já mostro de pertinho. Agora, para trabalhar o stencil, eu gosto desse pincel com as cerdas retinhas. Pouquíssima tinta, tiro o excesso e vem batendo. Por que pouca tinta? Para não ter perigo de vazar por baixo do stencil, né? Assim ele não borra. Esse tecido é um algodão? É algodão puro, isso, é um brim, no caso. Ele é mais grossinho mesmo, né? Exato. É bom sempre trabalhar com o tecido de algodão e, se possível, já lavado, sem a goma, que aí é certo da tinta fixar muitíssimo bem. Olha como é simples. E depois, o acabamento, o enfeite, como dizem umas amigas, é na questão da paciência. Porque esse desenho aqui chama-se cachemira, essas gotas. E o que mais enfeita o cachemira são flores e pontinhos. Você tem aí ao seu lado, olha que lindo, já adiantado. Para fazer a mágica da TV, eu trouxe um adiantado. Sabe tudo a Glória ou não, gente? Essa é danada. Isso. Bom, então aqui nesse primeiro momento, você fez... Eu estou fazendo esse aqui. É aqui, tá vendo, gente? Ó, a parte que ela tá, o stencil dessa espécie, dessa flor. Vamos chamar de flor, uma flor. E agora é um rosa mais claro, não é isso? Isso, é esse aqui que eu vou fazer, ó. Então, ó, pouquíssima tinta no pincel. E esfregando o pincel mesmo, ó. Se for o caso, depois a gente volta. Seca rápido aqui com as luzes, né? Dependendo do dia, né? A quantidade de horas que as luzes já estão acesas. Eu queria essas luzes em casa ontem, quando eu fiz isso, que não secava. O tempo em São Paulo muda, né? Muda Ontem muito. Estava um tempo realmente... Se bem que dá para acelerar com o secador. A gente percebe pela roupa no varal, né? A quantidade de umidade que tem em São Paulo. Quando seca bem rápido, o tempo está bem seco, né? Exato. E olha. Bárbaro. Simples, olha que feito, né? legal. E depois é a brincadeira do enfeitar. Tudo com bolinhas, 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 bolinhas. Vamos lá. Deixa eu ver o que eu fiz, né? Faltou mais uma cor. O azul da tinta de tecido aqui. Tudo bem, não colabora, a gente pega da tampinha. Olha, muito simples. Não é? O miolinho. E outras bolinhas menores com esse mais escuro. Aqui entre elas. Olha, uma batidinha, uma carga na tinta, eu consigo fazer 3 pontinhos. E quanto mais pontinhos fizer, o que facilita muito o trabalho também, porque pontinho todos têm habilidade para fazer, não é isso?
Ai, mas eu não tenho mão boa. Tem vários recursos. Todos têm capacidade para fazer. Eu sou arte educadora, sempre trabalhei com crianças em aulas de artes. Ah, eu não sei. Falei, não, vamos tentar, sabe sim, todos conseguem. Tem as ferramentas, não? Sim. Que ajudam a Bess. Que mais? Azul. Aqui. Olha, a Glória está dando ideias, mas em casa vocês podem fazer cria também. O seu. Exatamente. Se você não tiver esse stencil, aproveite os que você tem e crie em cima. Eu vou até segurar um pouco, porque tem gente, sabe, Glória, que fotografa. Ah, que ideia boa. Então, meninas, estão com celular? Pega lá que eu estou segurando aqui para vocês, ó, fotografem. Não que é para fazer igual, né? Mas, de repente, você fala, para ter uma ideia, para dar um norte para vocês, né? Eu vou usar um outro stencil, olha, a Acrylex tem stencil também, tá? Para aproveitar a florzinha. E é uma florzinha muito pequenininha, mas repetindo várias vezes, você cria um outro efeito também, né? Eu vou usar esse mesmo pincel. Eu não posso esquecer de contar a grande novidade que a Acrylex está lançando, que é o guia. É só pintar e vender. É só pintar e vender. Ó, deixa eu mostrar a florzinha. Simples, né? Vai fazendo outras. Só esfregar o pincel aqui com pouquíssima tinta. A Glória me falou o seguinte, Cláudia, aqui, eu perguntei, Glória, as meninas vão querer comprar. Ela disse, não, é só fazer o download no site da Acrylex, é isso? Isso. Gente, tem cada passo a passo, esse trabalho é seu. É meu. Olha tinta isso. Para tecido tem também. Esse é passo. só com caneta. Com Acrypen, é tinta para tecido em caneta. Gente, eu tô doida. Quer ver? Tem um guarda-chuva aqui, uma sombrinha. Ó, um guarda... Não, é guarda-sol. Mas poderia ser também. Eu tenho um coloridão em casa. Olha que lindo. Não é um escândalo? Bárbaro. Bonito, né? Inclusive, a aula de hoje está aqui, não? Tem sim. Tem vários caixotes, todo passo a passo, no site da Acrylex. Quer ver que eu vou achar a aula de hoje? Aqui, o Banco Carretel. E uma novidade da Acrylex também, que eu já até falei aqui no Vida, que lindo esse trabalho, que é a tinta lousa. Isso. A tinta lousa é muito interessante. Eu vou falar dela também. Aqui no caso agora, Glória, é a gente terminar de fazer a pintura. Isso. Vai pintando enquanto isso, eu vou falar da tinta lousa, minha querida. Okay. E separe algum elemento que você acha importante fazer também para passar para as meninas e meninos de todo o Brasil. Tá. Ô, gente, essa tinta lousa é um escândalo. Olha, Acrylex, vocês estão de parabéns, né? Porque são muito antenados com as necessidades aí do mundo do artesanato. Então, aqui tem todo o modo de usar. Como é que funciona essa tinta lousa? Vamos falar aonde que elas podem ser aplicadas. Se vocês repararem aqui na bancada, nós temos vários objetos aonde essa tinta foi aplicada. Depois você vem e faz a brincadeira com o giz. Ela tem um acabamento fosco e esse efeito decorativo de lousa. Bom, ela pode ser aplicada, como vocês estão vendo aí, ó, no vidro, na madeira, no papel e até na porcelana. Você pode riscar com giz de lousa e após a finalização da peça, né, para você poder remover aí o giz. Eu já escrevi, por exemplo, você tem um restaurante, é uma brincadeira em casa, o cardápio do dia. Mas como é que eu vou retirar o que eu escrevi com o giz na tinta lousa? Ou aquele apagador de lousa, será que ainda existe apagador de lousa agora? Existe, né? Existe, ou até mesmo com pano úmido. Olha que legal, aqui, no caso, aqui a gente tem um plástico, isso aqui foi pintado com a tinta lousa e você vem e escreve por cima. A mesma coisa, olha, na porcelana. Ali, quando a peça é de metal, a gente prepara antes ou não, pode ir direto com ela. Que tem peças que são galvanizadas, né? Tem todo o passo a passo na Acrylex. Tem sim. Você pode colocar aquele primer antes e depois aplicar. Primer sempre. Mas é interessante ressaltar que essa tinta lousa, ela foi feita para dar esse efeito como se fosse uma lousa para você brincar, escrever, colocar uma frase do dia, uma brincadeira, enfeitar a sua cozinha. É muito
legal. É um dos últimos lançamentos da Acrylex que está sendo aí sucesso no Brasil todo. Para mais dicas, mais contatos, mais informações, por gentileza, acessem www.acrylex.com.br, através também das redes sociais, facebook.com/acrylexbrasil ou no instagram.com/acrylexoficial. Tudo de bom. Deixa eu voltar para a Glória. A gente fala que tem um tempão, sabe, Glória? Quando vai ver, o relógio parece que corre muito rápido. Né? Então, a ideia é ir criando com stencil, se tiver habilidade, direto com o pincel. Então, como você mostrou, eu vou segurar preencher... aqui. Tudo com pinta-bolinha também, as bolinhas maiores? Tudo com a mesma. E sempre trabalhando com essas mesmas cores. Fotografaram, meninas? Eu tô parada aqui para vocês fotografarem. Mas também a gente coloca a foto, né, Thalitinha? Na nossa página do Facebook. Isso. Ai, Glória, faltou falar alguma coisa? Ah, pra gente, porque o tempo já tá... Mas é rapidinho. Então, olha, que eu comentei antes que tem que ser maior do que o diâmetro do banquinho. Então, é só colocar cola, colocar o plumante aqui por dentro para fazer o estofadinho e vai colando com capricho aqui a beiradinha para fazer o arremate. Você colocou um plumante? Coloquei. A manta acrílica ou plumante, né? E usa que cola agora? A cola branca para artesanato. Ok. E ficou lindo assim o banco carrossel. Isso. Glória, que prazer te receber aqui no Vida com Arte. Muito obrigada, querida. Volte sempre, viu? Volto sim. Nesse espaço que a Acrylex tem, que pra gente é uma honra ter profissionais do seu gabarito aqui. Olha, eu que agradeço. Até a próxima, querida. Até.